diferenças aí entre os idosos e a população de uma forma geral, né? Bom, vamos discutir aqui. Eu preparei essas 5, 6 questões, na verdade, relacionadas algumas ao artigo, outras às coisas que eu comentei dentro da sala de aula, né? A gente até já discutiu a segunda, por exemplo. E 3 também a gente até discutiu também. Então, olha só. Com relação à primeira questão, estou gravando já, tá, gente? Que diferenças podem ser observadas em idosos com gota em relação à gota clássica, que acontece em adultos? É frequente tanto para homem quanto para mulher, né? Uhum. Não é só exclusivo de um, né? Uhum. O que mais? E geralmente o clássico é membro inferior, não é isso? E tem a questão de ser poliarticular, né? Não só uniarticular. Vocês viram isso? Sim, Quando tem fala também... isso, é porque, por exemplo, pode ser em mais de um dedo ao mesmo tempo, é isso? Isso, várias articulações ao mesmo tempo. Diga, Yuri. A questão dos tofos não serem tão comuns na clássica, e enquanto em idosos ela tende a ser mais comumente observada. Uhum. Na verdade, é uma coisa mais lenta, né? Vai acontecendo e dá para confundir com outras patologias, né? Tem isso no idoso. Tipo artrite reumatoide, essas coisas assim. Uhum, justamente. Tipo pseudogota, pelo que eu ouvi lá. Uhum. E até a questão do tratamento do idoso é bem mais complicado, porque o idoso ele toma uma série de medicamentos, né? Então você pode ter interações medicamentosas, né? Não é só a questão da doença em si é um pouquinho diferente, assim como também o tratamento, ele é um pouquinho mais complicado em função geralmente do idoso fazer uso de politerapias, né? São vários medicamentos que ele faz uso para várias patologias, né? Então a coisa fica mais complicada. E também a gente tem que lembrar que é comum, quando a gente envelhece, você tem uma redução da função renal. A gente considera o seguinte, gente, isso em termos fisiológicos, né? A partir dos 40 anos, a cada 10 anos, você reduz em torno de 8 a 10 ml, o valor de filtração. Então, vocês vão entender bem isso na física, mas assim, ó, vamos pensar que você filtra 100 ml por minuto, que um adulto filtra o plasma num valor de 100 a 120 ml por minuto. Então, é a taxa de filtração dos rins, tá? Dos 2 rins juntos. Então, você filtra, claro que você elimina só 1 a 2 ml de urina por minuto, então você filtra muito, mas acaba eliminando uma quantidade pequena. Então, você filtra 100, mas você elimina 1, mais ou menos isso. No caso do idoso, então vamos supor, a cada 10 anos, reduz em torno de 10. Então, se com 40 anos ele filtrava 120, com 50, 100, com 60, 90, não, peraí, 120, 110 com 50, com 60, 100, com 70, 90, tá? Com 80, 80. Então, assim, como o rim, você lembra que uma coisa, acho que eu comentei isso com vocês, as nossas células vão morrendo, então você vai tendo apoptose, então o tecido renal, ele vai reduzindo de tamanho, independente, não tem, às vezes não é questão de patologia, é porque realmente você vai tendo uma redução do tamanho dos órgãos, da função, inclusive, então você reduz o tamanho, a quantidade de néfrons que nós temos nos rins, e você vai reduzindo a função renal desse rim. Então, o idoso com 80 anos, a tendência é que ele filtre menos, e ele tem um risco maior de ter hiperuricemia, porque você filtra menos, elimina menos, então já tem um risco de ter excesso de ácido úrico, né, fora a questão da alimentação e tal. Então, assim, só de você pensar em termos de fisiologia renal, já perde função, já perde filtração, já tem risco de acúmulo. Por isso que é tão comum a gente ver mais no idoso, né? A gente vê pessoas, claro que assim, no adulto pode acontecer, sim, mas é mais comum a gente ver isso aí no envelhecimento,
tá? Bom, a segunda questão a gente já tinha discutido, mas vamos lá. A hiperuricemia sempre causa gota? Não, assim, eu acredito que não, porque a hiperuricemia ela pode ocorrer tanto pelo consumo meio que exagerado de álcool e um consumo muito grande de carne e frutos do mar, mas não necessariamente isso vai levar a gota. É isso, essa É questão só para períodos prolongados. Oi? No caso, seria só para períodos prolongados de hiperuricemia. Isso. O que a gente nota, assim, risco de você ter excesso de ácido úrico, qualquer um tem, vocês têm, por exemplo. Vocês vão para uma festa aí e entra no golo, vai. Claro que vai ter um pouco mais de ácido úrico. O idoso, com essa questão da função renal que eu comentei, ele vai ter um aumento dos níveis de ácido úrico. Um diabético é batata, gente. Diabético, em função das lesões que ele vai apresentando, lesões renais, lesões neuronais, lesões cardíacas, é normal você ter níveis mais elevados de ácido úrico. Agora, o risco aumenta, com certeza. Se ele tem excesso, o risco de desenvolver uma crise aumenta muito, tá? Ele começar a ter precipitação dos cristais. Oi? Qual que é a relação da hipertensão com a hiperuricemia? Já me perguntaram isso. Do álcool eu consegui achar, que é a questão do metabolismo da guanosina. Agora, da hipertensão, eu até hoje eu não descobri, assim, uma relação direta entre uma coisa e outra, porque uma coisa é ácido úrico, outra coisa é hipertensão. Porque se você for pensar, existe a hipertensão renal. A hipertensão renal é um tipo de hipertensão que a gente chama de secundária, que é quando você tem perda da função renal, né, vai reduzindo a função renal e você vai acumulando líquido e acaba causando um quadro de hipertensão. Só que não é a hipertensão essencial, não é a hipertensão que acomete 90% da população dos hipertensos. Então, quando vocês forem estudar hipertensão, né, ou forem encontrar pacientes hipertensos, só um minutinho, Yuri, do total de pacientes hipertensos, 90% desses pacientes apresentam o que a gente chama de hipertensão essencial ou primária, que é a hipertensão que tem um fator genético, que tem a ver com o fator social, ambiental, emocional, onde você tem uma elevação gradativa da pressão arterial, tem a ver com a alimentação também, né? Gradativa da pressão, sem uma causa específica. Você tem fatores que predispõem à hipertensão. A hipertensão secundária, que é justamente o caso aí das lesões renais, você tem hipertensão secundária relacionada à lesão renal, hipertensão secundária relacionada a excesso de hormônios. Então, às vezes, a pessoa tem um hormônio em excesso, e esse excesso de hormônio provoca hipertensão. Então, a gente chama de hipertensões secundárias, são hipertensões que podem ser curadas se você tratar a patologia de base, você cura, né? Por exemplo, o rim, se eu fizer um transplante renal, eu consigo tratar essa hipertensão renal. Para mim, nesse caso, faz sentido, Ana, da hipertensão renal. Agora, a hipertensão essencial, que são vários fatores que predispõem, eu não consegui ver essa relação ainda não. Diga, Yuri. Enquanto eu estava lendo o artigo, eu fiquei viajando muito nessa questão da hipertensão, né? Porque, assim, a hipertensão, ela pode ser causada tanto por um aumento da absorção de sódio lá na alça de Henle, mas também ela pode ser por um aumento da regulação no sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Então, eu imaginei que, tipo, na hipertensão, algum desses fatores, pelo menos, acabasse atuando na absorção e na diminuição de eliminação de ácido úrico. Mas foi só uma imaginação mesmo. Não, mas pode ser uma imaginação que talvez tenha um fundo. A gente tem que dar uma pesquisada para ver se esses transportes de íons que existem nos tubos renais, se eles poderiam, de alguma forma, interferir na eliminação do ácido úrico ou na reabsorção do ácido úrico. Então, é um raciocínio correto. A gente só tem que pesquisar se realmente é por aí.
qual seria o íon, qual seria o transporte, tá? Pode ser por aí mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, essas hipertensões que você me citou, Yuri, são hipertensões secundárias. Então, por exemplo, excesso da ativação do sistema RAS, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou excesso de aldosterona. Então, a gente tem aí, por exemplo, tumores da suprarrenal. Então, você tem um câncer na suprarrenal com grande secreção de aldosterona, né? Aí você promove uma retenção hídrica. Então. Ou então você tem lá uma redução do fluxo renal, uma placa aterosclerótica, um ateroma, obstruindo a artéria renal. Então, isso vai causar um tipo de hipertensão também. Tá? Então, a gente tem que ver qual caso, mas pode ser que tenha a ver com esse mecanismo que você está pensando mesmo, Yuri. Só pesquisando, tá? Entendi. Andréia, eu também fiquei pensando no tratamento de hipertensão que usa inibidor de ECA1, né? Eu tô demorando um pouco para fazer a ligação entre esse inibidor e a situação do ácido úrico, porque assim, eu sei que quando a gente vai inibir o ECA1, a gente vai diminuir a possibilidade da gente ter angiotensina 2 ligado a P1, não é isso? Ó, é o seguinte, quando você inibe a ECA, né? A ECA, ela é a enzima que transforma anjo 1 em anjo 2. Então, a partir do momento que você inibiu a ECA, você tem, é uma enzima, né? Então, você não vai conseguir transformar, produzir grandes quantidades de anjo 2. A anjo 2, ela participa de um mecanismo regulatório renal, onde ela consegue manter o fluxo sanguíneo renal adequado. Então, existe a gente chama de autorregulação renal. Se você quiser pesquisar sobre isso, chama autorregulação renal. E a anjo 2 é uma das substâncias que faz essa autorregulação renal. Então, a gente nota, por exemplo, que quando a pessoa usa o inibidor de ECA, né, o captopril, essa inibição da enzima com redução da anjo 2, ela pode afetar esse mecanismo de autorregulação. E com isso, às vezes, reduzir o tanto que está filtrando. Então, existe essa questão também de você reduzir o fluxo adequado para filtrar lá no néfron, tá? Mas é um mecanismo, assim, é um mecanismo que a gente considera fisiológico, esse mecanismo da anjo 2 como autorreguladora do fluxo renal, e o inibidor de ECA poderia estar mexe justamente com isso, quer dizer, com a produção da anjo 2 e com esse mecanismo de autorregulação, entendeu? Mas você falou P1? P1? Que P1? Não entendi esse Não, P1. é AT1. AT1, tá. Então, o receptor AT1, tá, entendi. Não, pode ser isso mesmo, tá? Dá uma pesquisada aí, você vai ver que é interessante esse mecanismo de autorregulação. Só que essa é uma matéria que a gente só vai estudar na Físio 2, quarto período. Chegaremos lá, em breve. Eu Né, sou um se pouco Deus... ansioso. Tá ansioso, né? Não, a Fisiomédica 1, semestre que vem, a gente estuda neuro, endócrino, digestório, e a Fisiomédica 2, a gente estuda sangue, né, a parte de hemato, cardio, que é metade do semestre é cardio, é muita cardio, renal e respiratório, tá? Mas aguenta firme, a gente vai chegar lá rapidinho, você vai ver. E a farmácia é só no quarto ou quinto, tá? Porque se semestre, no caso não vai ser semestre que vem, ano que vem, a gente já tiver dentro de sala de aula, se Deus quiser, a gente vai estar dentro de sala de aula, que eu não estou dando conta mais. Se a gente estiver dentro de sala de aula, aí provavelmente eles vão voltar com a farmácia para o quinto. Porque o que aconteceu? Em função da Covid, eles pegaram as matérias teóricas e lançaram nos primeiros períodos, né? Então, a bioquímica, né? A farmácia, a físio, várias disciplinas que são mais teóricas lançaram nos primeiros períodos. E aí, com isso, eles anteciparam, né? Aquelas que têm práticas, que você tem que ir para campo de estágio, que você vai para a UBS, elas estão mais para frente, né? Então, o que vai acontecer? Quando passar esse período aí que a gente está de quarentena, né, de reclusão, né,
vocês vão começar a ter mais práticas e menos teóricas. Então, aquelas disciplinas que têm um conteúdo prático, elas vão vir, né, porque elas não vieram desde o primeiro, e aquelas que são mais teóricas já foram, né, então vai ter essa redução, já passaram. Então, Bioquímica 1 era do segundo, Bioquímica 2 é do terceiro, então vocês já vão ter pulado isso aí. A Físio 1 é do terceiro, e a Físio 2 é do quarto período, tá? E a Farmácia do quinto e do sexto. Então, provavelmente vocês vão pegar a sequência já certinha a partir do ano que vem, entendeu? Então vai chegar rapidinho, Yuri. Disseram que ficou meio... tem nada a ver, mas já que a senhora está falando sobre isso, disseram que ficou meio ruim a farmácia no quarto, porque você ainda não teria uma visão muito boa sobre outras matérias que são muito necessárias dentro da farmácia, né? Que você está fazendo junto, assim. Sim, certíssimo. Isso aconteceu. O boato já se espalhou? Espalha rápido, né? Rádio peão, a rádio peão é violenta, gente. Vocês não têm noção da rádio peão. Se eu só comentar assim, o que a rádio peão já fez comigo uma vez. Eu morava em Belo Horizonte, dava aula em Betim. Inclusive, na época, não tinha curso de medicina aqui ainda. Eu estava dando aula para enfermagem e fisioterapia. Aí, eu estava saindo lá, eu estava em Belo Horizonte, estava ali perto do bairro Floresta, estava subindo uma rampa. Aí, nisso, um taxista, filho da mãe, freou, de repente, para pegar um passageiro. E uma picape, era uma picape bem, bem grande, eu não lembro agora qual era a marca, parou, freou, e eu freiei em cima do reboque da picape, né? Arranhou só um pouquinho o reboque, mas o meu carro fez um estrago, assim, levantou o capô, né? Eu tinha um Fiesta, levantou o capô, falei, nossa senhora. E aí eu liguei para Betim e falei assim, olha, teve um probleminha aqui, eu bati o carro aqui na frente, bati a parte da frente, então não vai dar para ir para a aula, então depois a gente repõe, né? Não tem jeito. Aí tá, beleza. Passou na semana seguinte, tava tudo certo já estava dando aula. Aí, nisso, a coordenadora da enfermagem me liga. André, tá tudo bem? Eu falei, tô ótima. Nossa, eu tava com medo de te ligar, que eu ouvi falar que você estava internado no hospital grave. Meu Deus do céu. Que isso? Mas aí não passou a informação. Credo! Só a informação, né? Nossa senhora. Foi Nem uma telefone sem fio. Tá doido. Não. Aquela brincadeira. Gente, foi uma pancadinha à toa, só bateu ali, subiu o capô. Nada demais, né? Foi só um prejuízo que eu tive que acionar a seguradora, porque eu bati na traseira da bendita do reboque da picape, né? Acabou com o meu carro. Esses reboques são muito fortes, né? Mas, assim, nesse naipe, gente, então a rádio peão é poderosa. Existe a rádio peão dos alunos e a rádio peão dos professores, tá, gente? E chegou, né? Chegou que, de algumas pessoas conhecidas, assim, do quarto período, que ficou muito complicado, porque eles ainda não tinham tido todo o conteúdo necessário para estar fazendo farmácia. Deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Isso é perigoso.